Deixa eu ver se ele continua gravando. Continua. Bom, então a notícia, vamos ter isso bem em mente, né? Ela tem que ser em terceira pessoa, não dar opinião pessoal, e o objetivo é informar. Agora, o anúncio publicitário, ele tem outros objetivos, ele é bem diferente. Mas, embora os dois sejam gêneros midiáticos, os dois estejam na mídia. Por isso que é interessante, a gente pega, por exemplo, um jornal, hoje em dia é cada vez mais raro que ter um jornal, né? Um jornal impresso, assim. Mas a gente percebe que ele tem muitos gêneros, né? Tem notícia, tem reportagem, tem entrevista, tem propaganda, tem tirinha, então tem artigo de opinião. É sempre importante olhar qual a diferença de cada um deles, sempre analisando isso. Esse PowerPoint que eu vou mostrar aqui também já está no Moodle, tá? Se alguém quiser acompanhar por lá também, então pode fazer isso. Esse é um PowerPoint que eu já uso há algum tempinho, meu e-mail até tão antigo, tá? Agora é Vanessa Pires sem esse sapucaia, só o IFSU. Custou aparecer mais. Bom, um texto argumentativo, ele tem como objetivo persuadir alguém das nossas ideias. Isso quer dizer o quê? Persuadir é convencer, tá? Então, esse é o objetivo principal. Enquanto da notícia era informar, o do texto argumentativo, do texto... Preciso de texto argumentativo, né? Mas é o texto publicitário. O texto publicitário tem o objetivo de persuadir. Ele é um texto argumentativo. Deve ser claro, pode ter riqueza lexical, podendo tratar qualquer tema ou assunto, e os argumentos devem ser convincentes e verdadeiros, com exemplos claros. Então, dentro de todos os tipos de textos argumentativos, a gente estava falando que a notícia era um texto, era para informar, mas era narrativo, né? Ele não é argumentativo, tem que trazer argumentos. O anúncio publicitário, então, ele é um texto argumentativo. E aí a gente está falando não só do anúncio escrito, ou pode ser um anúncio numa rádio, pode ser num podcast, pode ser um banner da internet, tudo isso é anúncio publicitário, tá? Ele é um gênero jornalístico que tem por finalidade convencer as pessoas na escolha de um produto ou de um serviço. Pode ser também, às vezes, não é nem de um produto nem de serviço, de uma ideia. Também pode ser. E ele é veiculado em jornais, revistas, folhetos, mala direta, internet, milhões de possibilidades hoje em dia que a gente tem, né, para veicular esse tipo de anúncio. Aqui a gente tem um muito antigo, que eu não sei se vocês, né, geração jovem, conhecem, que é o Caio Tio da Bombril. Ele depois acabou fazendo de outros, mas ele fez por muitos anos propagandas da Bombril e era muito famoso. Então, esse gênero, ele dá a ordem do argumentar, porque é lançado intencionalmente por parte de um sujeito que tem o objetivo de persuadir o interlocutor. Não, que maldade, professora, não é maldade, é o trabalho dele. O objetivo dele, a intenção disso é convencer alguém a comprar alguma coisa, alguma ideia, senão, né, ninguém ia pagar uma pessoa que faz propaganda. Para fazer isso, ele pode fazer isso de várias maneiras. Então, ele pode fazer uso de sequências narrativas. O que são sequências narrativas? São historinhas. Então, por exemplo, eu pego uma propaganda de Natal do Zafari. Todo mundo chora. Tem uma historinha triste, depois no final tu vê que é uma propaganda. Ele pode fazer isso. Ou pode ser descritivo, dizendo, nosso produto é esse, aquilo outro. Dialogar, está pessoas conversando. Tem muitos tipos de modo, né? Injuntivos, pode estar mandando a pessoa comprar, mandando a pessoa fazer. Pode ter relatos de consumidores que compraram e gostaram. Tem muitos, pode ter conselhos. Então, por exemplo, acho que a propaganda da Colgate, que sempre tem um dentista, né, falando sobre os benefícios daquela pasta de dente. Então, eu posso usar muitos recursos para convencer, mas todos são para convencer. É muito engraçado não é engraçado essa propaganda, mas eu uso esse PowerPoint há muito tempo. E parece que agora ele tem tanto sentido, né?
Aqui é quando o Ministério da Saúde fez uma campanha para se voltar a vacinar contra o sarampo. E a gente está agora no meio de uma discussão tão grande sobre vacina, né? Então, como essas coisas voltam, é muito interessante isso. E aí eu queria que vocês observassem essa imagem, então. Se a gente olhar os elementos visuais, né? Que essa campanha ela é basicamente visual, para chocar a gente visualmente. Que elementos que vocês veem aqui que chamam a atenção de vocês? Por que, né? Porque vamos ver que cada elemento aqui ele foi escolhido por um motivo. O que vocês podem comentar sobre isso? A frase ali em cima, sou o sarampo, mas pode me chamar de arrependimento. Chama a atenção aquela frase, mas o que a gente vê nas fotos, nas imagens que chama a atenção? A cara triste da criança? Uhum. E como é que ela tá? Além de triste. Tá doente. Tá doente, ela tá toda cheia de sarampo, né? Tá toda com o corpinho, com o rosto todo manchado de sarampo, das bolinhas de sarampo. Tá com o olho inchado, tá mal. E onde é que ela tá, assim? Além da menina, o que tem? Quais são os elementos mais externos da menina? Outras pessoas podem participar também, gente. Seria interessante. Eu acho que ali tem aquele personagem que representa a vacina, né? E fala de arrependimento, no caso, arrependimento de não ter tomado a vacina. E daí O pegou Zé Gotinha, né? Isso. Tá. E o que o Zé Gotinha tá segurando? Um celular. Um celular. Por que será que o Zé Gotinha tá mostrando a foto dela num celular? Não precisa nem lembrar do que aconteceu na época da volta do sarampo. Vamos pensar agora. Se a gente tivesse ali só o coronavírus. Aí tá mostrando a foto de alguém infectado, muito mal, entubado no hospital. Vamos pensar que já existe a vacina, né? Porque a vacina do sarampo já existe há muito tempo. Mas por algum motivo as pessoas começaram a parar de vacinar os filhos. E a sarampo voltou, e o sarampo pode matar. E foi recentemente que as pessoas pararam de vacinar. E aí o Zé Gotinha está mostrando isso no celular. Qual é a relação de uma coisa com a outra? Do celular com o sarampo ter voltado. Seria a falta de informação das pessoas? Como assim? Desenvolva. Talvez essas pessoas que não estão vacinando não buscam saber os benefícios. Digamos, o que é meio difícil de acontecer, né? Mas... elas sabiam, porque assim, todas as crianças têm que fazer acompanhamento médico, nos postos de saúde é falado, né? A criança, quando nasce, a gente já ganha uma carteirinha ali com todas as vacinas que tem que fazer, todo mundo sabe. Os pais que não estão vacinando os filhos se vacinaram quando criança. É outra coisa. É que vocês são jovenzinhos, não estão ligados. Se vocês fossem já pais e mães, vocês já estavam mais ligados. Por que as pessoas não estão mais vacinando os filhos? E o que isso tem a ver com o celular? Por causa da... Pode falar. Fake news. Isso, Mari, fake news. Pelo celular, muita gente está passando histórias, teorias conspiratórias contra vacinas. Contra vacinas que já existiam há muito tempo e que já tinham erradicado doenças. Mas aí começam a dizer, a vacina vai causar autismo. Olha quanta gente aparecendo com autismo. É vacina. Ou a vacina vai causar isso, ou a vacina vai causar aquilo. E as pessoas começaram a parar de vacinar os filhos por acreditar nessas teorias, que não chegavam até elas tão rápido, porque não tinham celular, ou porque essas pessoas, né, não tinham, ou as pessoas que estão tendo acesso, como é muita gente tendo acesso, muitas não têm esse critério de saber identificar o que é uma fake news, de saber identificar aquelas mensagens de áudios que vem alguém, é conhecido de não sei quem, disse que isso aconteceu com ele, e vão mandando. Então, muita gente começou a parar de vacinar os seus filhos e voltou ao sarampo. Então, muita gente voltou a morrer,
e ter outras sequelas, né? E não só do sarampo, mas de outras doenças que as pessoas pararam de vacinar. E também tem as pessoas que não têm instrução, como o Kailon disse, mas muita gente não está vacinando, tem instrução. Muita gente é formada, mas acredita que não é mais necessário. Então, ali o Zé Gotinha, vou voltar aqui a minha imagem do Zé Gotinha. Eu fico abrindo coisa e fechando, daqui a pouco eu desligo aqui de volta, né? Então, ali a imagem do Zé Gotinha, o Zé Gotinha triste, esses dias o Zé Gotinha apareceu, fez sucesso, né? Que ele com uma máscara, falando que era uma mordaça. Mostrando essa imagem. Então, só essa imagem com esse texto principal, sou sarampo, mas pode me chamar de arrependimento, e já é forte. E a gente ainda tem aqui do lado, tanta coisa para aqui. O texto principal, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Dor, sofrimento, sequelas e morte. Quando uma doença aparece, traz todas as marcas que ela pode deixar na sua vida. Por isso, você, pais e responsáveis, profissionais de saúde, professores, agentes de saúde, precisamos resgatar a importância das vacinas. Não podemos permitir que doenças como o sarampo, que não existia mais no Brasil, voltem a circular e até matar, trazendo muito sofrimento para a vida das nossas crianças e de suas famílias. Porque contra o arrependimento não existe vacina. E aí ali embaixo tem canais para tirar dúvidas do Ministério da Saúde. Lá em cima tem campanhas do Zé Gotinha nas redes sociais. Então, são os elementos que constituem, né? Então, aqui embaixo, quando eu boto o Ministério da Saúde, é a assinatura de quem é essa propaganda, de quem é esse anúncio do Ministério da Saúde, tá? Diante de tal finalidade, então, para convencer, a linguagem necessariamente precisa não somente ser clara e objetiva, mas também bastante atrativa. Tem que chamar a atenção, pelo bom ou pelo ruim. Para tanto, torna-se indispensável o predomínio de uma linguagem não verbal, uma vez que imagens tendem a ser mais chamativas e, consequentemente, contribuem para a concretização dos objetivos propostos. Então, existem propagandas que não têm nenhuma palavra escrita, outras têm poucas palavras, mas a imagem ela tem um poder muito forte. Então, muitas vezes, aquela imagem já dá o recado que a propaganda quer. Aqui, o que vocês... Essa é uma propaganda que tem poucas palavras, poucas imagens também, mas já tem aqui uma imagem chocante. E diz assim, pare de desperdiçar vida, doe órgãos. O que a gente pode comentar sobre essa daqui? O que vocês estão vendo? Os sacos de lixo ali? Uhum. Os sacos de lixo, um tem formato de pulmão e o outro acho que é de coração, né? Quer dizer que as pessoas, quando morrem, ao invés de dizer para os familiares que são doadores de órgão, não dizem, acabam morrendo e levando órgãos, né, para o caixão, só que podiam ser órgãos que poderiam estar salvando outras vidas. E viram lixo, né? E aí, poucas palavras, né? Assim, tem só para desperdiçar vida, doe órgãos, mas a imagem é chocante, né? Então, se eu tenho uma noção de como é um pulmão, né? Os 2 pulmões no coração, eu já compreendo, é como se eles tivessem sido embalados ali, estivessem sido jogados fora. Quando a gente é enterrado, cremado e não doa, né? Aquilo está sendo desperdiçado. Então, também já é uma campanha bem forte que pela imagem já fala por si. Aqui são os lugares onde então, a gente pode divulgar as propagandas, jornal impresso, online, revistas, site, páginas de redes sociais, outdoor, rádio, podcast. E se usa muitos recursos da linguagem. Além de usar imagens fortes, eu também não posso ficar enrolando, falando muita coisa. Eu tenho que falar de um jeito impactante. E aí a gente usa metáforas, prosopopeias, onomatopeias, ambiguidades, que é duplo sentido. Onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É dupla. Ah, tá. Tá, filha, acaba você que está fazendo, mas tá trabalhando. Mas eu só tô
fazendo exercício. Tá. Variedades linguísticas, gírias, linguagem técnica, estrangeirismos, principalmente palavras inglesas, verbos no imperativo, né? Tipo, pega um exemplo de uma propaganda Casas Bahia. Compre já, não esqueça, não sei o quê. Variação gráfica de letras, também para trabalhar nessa questão visual. Textos informativos, recursos sonoros, né? Principalmente na televisão, no rádio. Ironias e imagens. Então, aqui a gente tem essa propaganda. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. E diz, né? Vamos acabar com a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. E o nome da campanha é Na Mão Certa. Então, a gente ainda não estudou, né, essas figuras de linguagem, mas vocês já devem ter estudado alguma vez na vida alguma coisa disso. Alguém arrisca dizer assim, que figura de linguagem é essa na mão certa? Onde ela se encaixaria, onde a gente viu? Vamos pensar assim, quantos sentidos tem isso na mão certa? E agora, Sora, eu penso que seria uma coisa tipo, na mão certa, a gente sempre fala contramão, seria a mão da rua, assim. Uma delas é essa, porque a gente está falando de algo que acontece nas estradas. Se vocês olharem lá atrás, tem um motorista de caminhão. Tem um caminhão, né? Que provavelmente tem um motorista dentro. Então tem a mão da rua. E qual é o outro sentido? Então, imagina uma criança numa estrada, né? Geralmente uma criança numa estrada, numa rua, se ela é uma criança bem cuidada, né? Cuidada pela família, ela não está andando sozinha. Tem alguém andando com ela, de mão dada com ela. Então ela está na mão certa. Ela está nas mãos de alguém que está cuidando dela. Então tem esses dois sentidos. Ela está na mão certa de ter alguém cuidando dela, e na mão certa no sentido de não estar na contramão, né? Na mão certa do trânsito. Por que vocês acham que tem essa campanha? O que isso tem a ver com as estradas, com o caminhão que aparece lá atrás? Talvez não seja alguma coisa que vocês veem na vida de vocês, mas devem ter ouvido falar, visto alguma notícia. Isso, Fábio tinha colocado. Outro sentido pode ser a companhia de alguém. Isso mesmo, a companhia de alguém está segurando a pessoa, né? Tá com a pessoa junto. Então, muitas vezes, Emily sabe, quer falar, Emily? Não, Sara, eu só ia falar que eu já vi algumas notícias relacionadas lá pro Nordeste sobre exploração sexual nas estradas. Exatamente. Então, às vezes, quando o motorista, ele para o caminhão, né, num posto de gasolina, num restaurante, em algum lugar para descansar, às vezes ele não para sozinho também, porque, né, pela questão de segurança, ele tem que parar onde também tem outros caminhões, para um ajudar o outro, e acaba que muitas famílias ou pessoas, né, usam esses lugares para fazer prostituição. E muitas vezes prostituição infantil. Então, manda a criança para lá, manda as meninas para lá, para esse fim, né? Então, é bem complicado. Então, existe essa campanha bem forte para tentar se evitar isso. Você quer mostrar o teu livro, Ana? Não. Ah, tá. Vamos ver. Então, essa propaganda tem muitas. Então, às vezes a gente pensa que é uma propaganda boba, uma coisa boba, mas muita gente pensou, né, para fazer aquela propaganda, e tem muitos sentidos ali. Então, ali no meio, né, da placa, é uma placa de trânsito, tem as mãos protegendo, tem duas crianças. O anúncio publicitário normalmente é constituído, então, de linguagem verbal e não verbal. Aqui a gente tem uma outra propaganda, que também vocês podem comentar, que é de uma organização de direitos, né, dos animais, da natureza, não sei o nome. Mas olhando a foto, o que a gente percebe? O que tem nessa imagem? Ela só tem a imagem também, ela não tem frase.
Seria tipo, ali parece que foi desmatado, né? Aquela parte, seria que tá acabando com o pulmão. A gente vai falar muito desse pulmão do mundo, talvez, sabe? Porque é uma coisa que ajuda. Acho que seria isso. E também está relacionado com o nosso pulmão também, né? Porque vai diminuindo a qualidade do ar e o nosso próprio pulmão vai se prejudicando, porque a gente começa a respirar um ar com menos qualidade. Então, quando eu desmato, eu também estou prejudicando os pulmões das pessoas, né? Bom, assim como a gente viu que o... Diminui demais. Assim como a gente viu que o texto da notícia, ele tem os elementos, a peça publicitária também tem, mas não é disso que está falando. Aqui que vai aparecer a estrutura do texto publicitário. Então, aqui tem uma propaganda do creme dental Sorriso, que eu nem lembro mais se ainda existe Sorriso. Acho que existe, né? E o Sorriso é um que tem sempre com esses nomes em inglês, né? Whitening Explosion, sempre tem aquela coisa para parecer muito chique. Então, é tudo em inglês. E qual é a estrutura do texto, então? Geralmente, o texto vai ter que ter esses elementos. Vai ter que ter um título. O título não é a marca, é o título da campanha. Então, para lançar um produto novo, uma ideia nova, se faz uma nova campanha. Vai ter uma imagem, vai ter um corpo de texto e vai ter a identificação do produto ou da marca, que a gente também chama de assinatura, né? De quem é aquela marca. Às vezes a propaganda ela é linda, maravilhosa, todo mundo ama, mas ninguém lembra de que produto é. Então, talvez ela não seja tão boa assim. Então, aqui o título é Dentes Mais Brancos em 14 dias. A imagem, então, é esse fundo que tem água, que tem essas gotículas aparecendo assim que estava geladinha, que tem aquele suor de geladinho. Tem os produtos, né? A coleção aqui nova da Sorriso, não sei se chama coleção, mas é um conjuntinho. Tem o corpo de texto, que é Sorriso Whitening Explosion, ajuda a deixar seus dentes ainda mais brancos, seu sorriso luminoso, removendo manchas durante a escovação sem danificar o esmalte. Disponível em 3 deliciosos sabores refrescantes: extra mentol, menta mix e canela mint. Não sei. E a identificação do produto, que ele vai aparecer aqui sorriso, no próprio produto em sorriso, aqui em cima tem sorriso. O título, então, geralmente ele é criativo e atraente, baseado em um jogo de palavras, que tem linguagem conotativa, alguma coisa assim. Isso. Não é um jogo de jogar, filha, tá? É a forma de botar as palavras. Então, aqui o título vai ser Quem Ama Cuida. As imagens, as mais inusitadas possíveis, dispostas de forma a chamar a atenção, de acordo com as características do produto anunciado. Então, como é que tá essa imagem, gente, dessa caixinha de suco? Que elementos eu tenho ali? A caixinha tá partida ao meio para dizer que o conteúdo de dentro, parecendo a fruta ali, é natural, afinal da fruta. Totalmente laranja, né? Também. E se a gente olhar, tá? Olhar a imagem e olhar o tipo de letra, o jeito com que é escrito, vocês acham que ela é voltada para que público? Pensar em idades, por exemplo. Que faixa etária? É para criança, é para adolescente, é para adulto? Com aquele sorrisinho ali, parece que é pra gente mais jovem. Uhum. O sorrisinho é para gente mais jovem, então é aquele sorrisinho de quem usa coisas digitais, né? E também, essas pessoas mais jovens, tipo vocês, são o alvo deles. Então, vocês vão ver que esse tipo de... Quem escreve frases que não começa com a letra maiúscula é bem comum de redes sociais, de Twitter, de não sei o quê. Não precisa botar letra maiúscula, fica até um charme. Então, ó, suco de laranja integral, ponto, sem conservantes, ponto, sem açúcar, ponto. Mas não tem letra maiúscula aqui.
Como não tem também na embalagem do produto do bem, nem o nome dele. A primeira letra, né, que é a marca, não tem. Então, ele já tem toda essa identidade visual de jovem, né? O jovem que quer coisa saudável, 100% fruta, 100% natural, tão natural como um sorriso. Então, tem essa coisa do jovem estar conectado também com coisas mais ligadas à natureza. Tá. Aqui, identificação do produto ou marca. Funciona como uma assinatura do anunciante. Às vezes o slogan está junto com a marca, porque é um slogan muito famoso. E aqui é um exemplo, né, de que o slogan às vezes é super conhecido. Então, qualquer lugar que a gente ouça, né, Red Bull te dá asas, a gente lembra das propagandas do Red Bull e do produto do Red Bull. Quando eu faço essa aula, eu sempre lembro de um fato que é real, vocês podem pesquisar, que teve uma pessoa que processou a Red Bull por propaganda enganosa, porque o slogan diz Red Bull te dá asas, né, e ele com certeza comprou o Red Bull e não ganhou asas, e aí até por má fé dele, ele entrou na justiça e para processar a empresa, e ele perdeu, e ele teve que pagar as custas do processo, porque disseram que ele teve uma fé para tentar ganhar em cima disso, porque era óbvio que ele sabia que não ia acontecer. Então, para vocês verem, né, o que pode acontecer com um slogan. Mas, às vezes, então, a marca está junto com o slogan. A linguagem empregada é comum, o vocabulário tem que ser claro, simples e direto. E também uma linguagem de caráter apelativo, tem que chamar a atenção, senão a pessoa não vai atrás, né, gente? Não adianta. Então, aqui eu vou dar uma ampliada para vocês verem também. Ampliei demais. Diz assim, não ponha os medicamentos no volante. Isso aqui já deu tanta polêmica em aula, porque eu sempre achei que o carrinho, ele devia estar andando aqui, ó. Tipo assim, o carrinho andou por cima do blister, né, que chama blister. E ele foi tirando os comprimidos, mas não tem nada a ver, né, o carrinho veio por aqui. Mas sobre o que tem a ver essa propaganda? Professora, eu não entendi. Tipo, não dá pra tomar remédio dirigindo? Não dá para tomar remédio e dirigir. Tem muitos remédios que tá na bula que tu não pode dirigir depois que toma. Ah, tá. Às vezes tem um remédio para rinite, dá muito sono, tu não pode dirigir depois, porque tu pode causar um acidente, porque tu não tá totalmente atento. Eu acho que é. Vai lá e pega uma coisa para comer. Eu acho que ali onde tá sem os comprimidos seria tipo uma. Não sei, parece que tipo ele bateu ali e destroçou tudo, assim, sabe? Não sei, uma coisa assim. Tá meio estranho, né? É. Mas enfim, eles mandam essa mensagem, né? Não põe os medicamentos ao volante, nem leia no folheto dos seus medicamentos se esses afetam sua capacidade de condução. Se for o caso, passa o volante a outro. Então tem muita gente que toma sem prestar atenção nisso e acaba causando acidentes. Vamos pular um pulinho. Bom, aqui a gente vai fazer juntos agora esse primeiro exercício de análise e eu vou pedir para vocês fazerem os outros no caderno de vocês. Então, vai estar lá, que tem vários, vai estar lá no Moodle essa apresentação e vocês podem fazer em casa com calma, tá? Aqui, deixa eu dar uma diminuidinha para vocês enxergarem melhor. É uma propaganda até um pouco mais antiga. Talvez vocês, é de 2009, ó. Então, talvez vocês já nem lembrem dessas coisas que aconteceram, né? 2009, olha, a pessoa que não sabe fazer conta. Faz uns 11 anos, né? E vocês têm que 14, 15, então talvez vocês fossem muito pequenos nessa época. Mas é época de eleição, e aqui o ator que faz a propaganda da Bombril, ele se caracterizou dos candidatos à presidência. Então tem a Dilma, tem a Marina, esse aqui é o... Esqueci o nome do cara agora, esse que eu nunca lembro quando a gente fala. E esse aqui é o... Ai, esqueci o nome dele, tá? Mas um outro candidato.
E aí ele diz, pesquisas apontam, 1001% dos brasileiros preferem Bombril. Sujeira não, Bombril é solução. Para um Brasil limpinho, vote Bombril. Qual é o título dessa propaganda? Seria o de cima? Pesquisas Isso. apontam. Uhum. Tudo isso é o título. Pesquisas apontam. 1% dos brasileiros preferem Bombril. O que está mais em cima, normalmente, tá? E o texto vai ser toda essa parte aqui, o que sobrou. Sujeira não, Bombril é solução. Para um Brasil limpinho, vote Bombril. A identificação da marca, bom, aparece no produto, aqui da frente, e aparece lá atrás no fundo. Tá? Então, é bem marcada, é o tipo de propaganda que a gente não tem dúvidas que é da Bombril. Depois a gente vai ter outras para vocês analisarem, então vocês vão ler direitinho. Tem essa aqui, do lixo, tem a da água e tem a da bicicleta, que não é de bicicleta. Não se enganem, tá? Esse eu vou pedir para vocês fazerem no caderno. E concluindo, então, o texto publicitário tem como finalidade despertar e captar a atenção, o interesse e o desejo de potenciais consumidores, levando-os a memorizar a sua mensagem e a agir, adquirindo o produto. Então, alguns, como a gente viu, por exemplo, não é de adquisição de produto, é de doação de órgãos, ou é de preservação da natureza. Aí vai ser para uma ideia, para a pessoa adotar uma ideia diferente, adotar uma prática diferente, apoiar um projeto. Assim, um anúncio bem elaborado é aquele que respeitou o que os publicitários designam por atenção, interesse, desejo, memorização e ação. Por isso que tem propagandas que tem uma musiquinha tão chata, mas é aquele tipo de musiquinha que gruda na nossa cabeça e a gente depois fica cantando. A Vitória tinha colocado aqui, desculpa, gente, para não se distrair no caso também não se distrair no volante. Quando eu estou projetando, eu não consigo enxergar. Então, se despertou atenção, se a pessoa ficou com interesse, desejo, ou de mudar, né, de comportamento, de comprar alguma coisa, memorizou, ela é capaz até de contar para outros sobre aquela propaganda, e por fim a ação, comprar o produto, ou mudar de pensamento, de atitude por causa da propaganda, tá? Então, para a gente ter bem a noção da diferença, eu vou ter, então, a notícia, ela é informativa e ela é narrativa, né? Ela é uma narração para contar alguma coisa que aconteceu de interesse, que eu não vou envolver a minha opinião, e eu não quero convencer nada a ninguém, só quero contar o que aconteceu. Por outro lado, eu tenho o nosso publicitário, que ele é totalmente diferente. Ele é uma argumentação e ele serve para convencer alguém a fazer algo, para consumir. Tá? Então, eu vou usar de todas as estratégias que eu puder, de imagem, jogo de palavras, sons, tudo que eu puder para despertar o sentimento daquela pessoa, para levar ela a fazer, comprar o que eu quiser. Tá bom?